Meu marido e sogra viajaram a Paris e me deixaram cuidando do meu sogro enfermo. No dia seguinte, ele se levantou. Fingi a doença para ver quem era leal. Quando eles voltaram, antes de começar a história, gostaria de dizer que menos de 10% de quem assiste deixa o seu gostei. Este simples gesto ajuda muito o meu trabalho. Que tal já deixar o seu like? Sou muito grata pelo apoio e confiança. Será que vamos chegar a 10 mil inscritos? Estamos quase lá. Conto com a ajuda de vocês. O sol da manhã paulistana entrava pelas janelas de nossa luxuosa mansão, enquanto eu, Ana, observava com uma mistura de resignação e frustração meu marido, Pedro, e minha sogra, Marta, carregando as malas no táxi que os levaria ao aeroporto, com destino a Paris. Mais uma vez, eu ficava para trás, presa nessa gaiola dourada, com a desculpa de cuidar do meu supostamente doente sogro, seu Fernando. Ana, querida, exclamou Pedro com um sorriso que não chegava aos olhos. Sentimos muito que você não possa vir. Você sabe o quanto é importante que alguém fique com o papai. Assenti, forçando um sorriso que sabia ser tão falso quanto a preocupação em sua voz. Claro, não se preocupem. Cuidem bem do seu Fernando, respondi, notando o brilho de triunfo nos olhos de Marta. Oh, querida, interveio minha sogra, sua voz destilando uma doçura enjoativa. Você é um anjo por ficar. Fernando precisa tanto de você. Não sei o que faríamos sem você. Enquanto os via entrar no táxi, não pude evitar lembrar de todas as vezes que essa cena se repetia nos últimos 3 anos. Sempre era a mesma coisa, uma aventura emocionante para eles e para mim, dias intermináveis, cuidando de um homem que parecia mais forte do que aparentava. Fechei a porta e me apoiei nela, deixando escapar um suspiro longo e pesado. O silêncio da casa me envolveu, quebrado apenas pelo tic-tac do antigo relógio do corredor. Dirigi-me à cozinha. Precisava de um café forte para enfrentar o que seriam 2 semanas de solidão e responsabilidades indesejadas. Enquanto a cafeteira borbulhava, meus pensamentos vagaram para o dia em que conheci Pedro. Havia sido em uma festa da alta sociedade paulistana. Eu era uma jovem engenheira recém-formada, deslumbrada pelo mundo de luxo e glamour que ele representava. Seu charme e suas promessas de amor eterno me cegaram, fazendo-me acreditar que havia encontrado meu conto de fadas. O tilintar da xícara contra o pires me trouxe de volta ao presente. 3 anos haviam se passado desde nosso casamento, e o conto de fadas se transformara em uma prisão de ouro. Pedro e Marta sempre encontravam uma desculpa para me excluir de suas viagens, de suas festas, de seu mundo. E sempre era a mesma. Seu Fernando estava muito doente para ficar sozinho. Ana, você está aí? A voz fraca de seu Fernando veio do andar de cima. Sim, seu Fernando, já vou. Respondi preparando rapidamente uma bandeja com seu café da manhã e seus remédios. Subi as escadas, equilibrando cuidadosamente a bandeja. Ao entrar em seu quarto, encontrei-o sentado na cama, pálido e aparentemente frágil, mas com um olhar que parecia mais alerta do que deveria ser para um homem em sua condição. Bom dia, Ana. Ele me cumprimentou com uma voz que tentava soar fraca. Eles já foram? Assenti, colocando a bandeja sobre a mesinha de cabeceira. E sim, acabaram de sair. Ficarão fora por 2 semanas. Seu Fernando acenou lentamente, seus olhos fixos em mim de uma maneira que me deixou desconfortável. Era minha imaginação, ou havia um brilho de culpa em seu olhar. Obrigado por ficar comigo, Ana, ele murmurou. Nem sei que não é fácil para você. Por um momento, senti as palavras presas na garganta. Queria gritar. Dizer-lhe que estava cansada de ser a enfermeira de plantão, a excluída, a que sempre ficava para trás. Mas me contive. Afinal, que culpa ele tinha da situação? Não se preocupe, seu Fernando. Respondi com um sorriso forçado. É meu dever como parte da família. O resto do dia transcorreu como tantos outros antes. Preparei as refeições, administrei os remédios, li livros em voz alta para seu Fernando e cuidei das tarefas domésticas. Enquanto limpava o escritório de Pedro, não pude evitar notar as fotos de suas viagens anteriores. Paris, Roma, Londres, Nova York. Todos lugares que eu sonhava em visitar, mas que pareciam cada vez mais distantes. Naquela noite, enquanto jantava sozinha na enorme cozinha,
meu celular vibrou com uma mensagem de Pedro. Era uma foto dele e de Marta em frente à Torre Eiffel, com a legenda: "Quem dera você estivesse aqui." Senti a raiva e a frustração se acumularem em meu peito. Eles realmente desejavam isso, ou era apenas uma formalidade vazia? Fui para a cama cedo, exausta física e emocionalmente. Enquanto olhava para o teto de meu quarto, não pude evitar me perguntar como havia chegado a esse ponto. Como me tornara a cuidadora permanente, a esposa ausente, a nora perfeita, mas invisível. Os dias seguintes se fundiram em uma rotina monótona. Cuidados, limpeza, refeições solitárias e breves ligações superficiais de Pedro, sempre acompanhadas de desculpas sobre por que não podiam falar por mais tempo. Uma tarde, enquanto regava as plantas do jardim, me encontrei chorando sem perceber. As lágrimas caíam silenciosamente, misturando-se com a água que eu espalhava sobre as rosas. Senti-me presa, usada, como se minha vida estivesse escapando por entre meus dedos, enquanto outros desfrutavam da liberdade e das experiências que eu tanto desejava. Ana. A voz de seu Fernando me fez pular. Virei-me rapidamente, secando as lágrimas com as costas da mão. Seu Fernando, o que está fazendo levantado? Deveria estar descansando, disse, tentando fazer minha voz soar normal. Ele me olhou com uma expressão indecifrável, como se estivesse lutando com algum pensamento interno. Eu só queria tomar um pouco de ar fresco, respondeu após um momento. Assenti, ajudando-o a sentar-se em uma das cadeiras do jardim. Enquanto o acomodava, não pude evitar notar que seu aperto em meu braço parecia mais forte do que se esperaria de alguém em seu estado. Mas descartei o pensamento, atribuindo-o à minha imaginação cansada. Os dias continuaram passando, cada um igual ao anterior. Pedro e Marta ligavam ocasionalmente, sempre com histórias emocionantes sobre os lugares que visitavam e as pessoas que conheciam. Cada ligação era como um lembrete cruel da vida que eu não tinha. Uma noite, enquanto preparava o jantar, me surpreendi fantasiando com a ideia de fugir. Imaginei empacotando uma mala, pegando algum dinheiro e simplesmente indo embora, longe dessa casa, dessa vida que não era minha. Mas tão rápido quanto veio, descartei a ideia. Não podia abandonar seu Fernando. Por mais que ressentisse Pedro e Marta, não podia deixá-lo sozinho. Estava no terraço de meu quarto, olhando as luzes de São Paulo. A cidade parecia vibrar com vida e possibilidades, todas fora de meu alcance. Foi então que tomei uma decisão. Não podia continuar assim. Precisava falar com Pedro, exigir uma mudança. Chega de desculpas, chega de ficar para trás. Mas enquanto formulava em minha mente as palavras que diria, uma parte de mim temia que nada mudaria, que esse ciclo de exclusão e solidão continuaria, não importando o que eu dissesse ou fizesse. Com um suspiro, voltei para o quarto. No dia seguinte, Pedro e Marta chegariam, e com eles eu esperava ter a oportunidade de mudar minha situação. O que eu não sabia naquele momento era que o destino tinha outros planos. Planos que mudariam dramaticamente o curso de nossas vidas. Enquanto me preparava para dormir, ouvi um barulho vindo do quarto de seu Fernando. Preocupada, corri até lá, apenas para encontrar a porta fechada e um silêncio repentino do outro lado. Seu Fernando? E chamei suavemente. Está tudo bem? Sim, Ana, não se preocupe, respondeu sua voz, soando estranhamente clara e forte. Apenas deixei cair um livro. Volte a dormir. Hesitei por um momento, mas finalmente decidi respeitar sua privacidade. Voltei para meu quarto, sem saber que aquela noite marcaria o início de uma série de revelações que abalariam os alicerces de tudo o que eu pensava saber sobre minha vida e minha família. A manhã seguinte amanheceu com uma calma incomum. O silêncio na mansão era quase palpável enquanto eu me dirigia à cozinha para preparar o café da manhã de seu Fernando. Meus pensamentos estavam ocupados, planejando a conversa que teria com Pedro quando ele voltasse. De repente, um barulho na cozinha me fez pular. Bom dia, Ana, disse uma voz forte e clara que me fez dar um susto. Lá, de pé em frente à cafeteira, estava seu Fernando. Não o seu Fernando frágil e doente que eu cuidara nos últimos 3 anos, mas um homem ereto, com um olhar vivo e um sorriso astuto no rosto. Seu Fernando? Gaguejei, sentindo o mundo desmoronar sob meus pés. Ele riu suavemente, um som que eu nunca tinha ouvido antes.
Ah, minha querida Ana, acho que te devo uma explicação. Deixei-me cair em uma cadeira, incapaz de processar o que estava vendo. Seu Fernando sentou-se à minha frente, sua postura relaxada, como se não houvesse nada de incomum na situação. Veja bem, começou ele, minha doença tem sido, digamos, uma atuação prolongada. É uma atuação? Repete, incrédula. Sim, ele suspirou, seu rosto ficando sério. Para descobrir a verdade, Ana. A verdade sobre meu filho, sobre minha esposa e sobre você. Senti meu coração acelerar. O que ele queria dizer com a verdade? Ele suspeitava de algo sobre mim? Não se assuste, continuou ele como se pudesse ler meus pensamentos. Você, minha querida nora, provou ser a única pessoa genuína nesta família. Ele tirou o celular do bolso e o colocou sobre a mesa. Durante esses anos, tenho gravado cada conversa, cada plano que Pedro e Marta faziam, pensando que eu estava muito doente para saber. Com mãos trêmulas, peguei o celular que ele me oferecia. Na tela, havia uma lista interminável de gravações de áudio. Apertei play na primeira, e a voz de Pedro encheu a cozinha. Mãe, temos que ser pacientes. O velho não pode durar muito mais, e quando ele partir, tudo será nosso. A voz de Marta respondeu. Sim, filho, mas enquanto isso, por que não aproveitamos um pouco? Ele nem percebe quanto gastamos nessas viagens. Senti náuseas. Passei para a próxima gravação. E o que fazemos com a Ana? Perguntava Pedro. Oh, ela é perfeita, respondia Marta. É tão dedicada, tão ingênua. Enquanto ela cuida do velho, podemos fazer o que quisermos. Lágrimas de raiva e humilhação corriam por minhas bochechas enquanto eu ouvia gravação após gravação, cada uma revelando um nível mais profundo de engano e manipulação. Eu sinto muito, Ana, disse seu Fernando suavemente. Sei que isso deve ser difícil de ouvir. Levantei os olhos, encontrando seu olhar compassivo. E por quê? Consegui perguntar. E por que me fez passar por isso? Seu Fernando inclinou-se para a frente, seus olhos cheios de uma mistura de arrependimento e determinação. No início foi por necessidade. Comecei a suspeitar de Pedro e Marta de suas intenções. Precisava de uma forma de confirmar minhas suspeitas sem que eles soubessem. Mas então eu te conheci. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim que tantas vezes havia contemplado de seu quarto. Vi como eles te tratavam, como te excluíam, e vi sua bondade, sua paciência. Queria ter certeza, completa certeza, antes de agir. Fiquei em silêncio, tentando assimilar tudo o que estava ouvindo. Anos de minha vida dedicados a cuidar de um homem que não estava realmente doente, enquanto meu marido e minha sogra riam de mim pelas minhas costas. Entendo se você está brava comigo, continuou seu Fernando, sentando-se novamente. Você tem todo o direito de estar, mas espero que possa entender por que fiz isso. Respirei fundo, tentando ordenar meus pensamentos. Não sei o que sentir, seu Fernando. Estou chocada, magoada, brava. Mas não sei se estou mais brava com você ou com eles. Ele acenou com compreensão. É natural. Eles te traíram. As pessoas em quem você mais confiava. Mas quero que saiba que sua bondade e lealdade não passaram despercebidas. Ele pegou minha mão entre as suas, um gesto que me surpreendeu por sua calidez. Ana, você foi a única luz nessa escuridão de mentiras, e quero compensá-la por tudo o que passou. Não entendo, disse, me sentindo sobrecarregada. O que vai acontecer agora? Pedro e Marta voltarão amanhã e terão uma grande surpresa, completou seu Fernando, um sorriso astuto voltando ao seu rosto. Mas antes que eles cheguem, há muito a ser feito e muito mais a ser contado. Ele se levantou com uma agilidade que ainda me custava acreditar e se dirigiu ao seu escritório. Venha comigo, Ana. É hora de você conhecer a verdade sobre a família na qual se casou. Eu o segui, ainda atordoada, enquanto minha mente tentava processar tudo o que havia descoberto em tão pouco tempo. O escritório de seu Fernando, um lugar onde raramente havia entrado, estava cheio de livros e documentos. Ele sentou-se atrás de sua escrivaninha e me indicou que me sentasse à sua frente. Durante esses anos, começou ele, não apenas observei e gravei, mas também planejei. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta cheia de documentos. Aqui está tudo. Registros bancários, escrituras de propriedades, ações da empresa. Tudo o que Pedro e Marta pensavam que herdariam um dia. Folheei os documentos, maravilhada com a magnitude da fortuna que tinha diante de mim. Mas por que está me mostrando isso? Perguntei.
Seu Fernando inclinou-se para a frente, seu olhar intenso. Porque quero que você entenda o que está em jogo e porque preciso de sua ajuda para o que vem a seguir. Passamos as horas seguintes revisando documentos, ouvindo mais gravações e discutindo os planos de seu Fernando. Ele me contou como havia suspeitado das intenções de Pedro e Marta, como havia fingido sua doença para observá-los mais de perto e como, pouco a pouco, reunira evidências de sua traição. Mas há algo mais, Ana, disse seu Fernando, sua voz ficando mais grave. Algo que descobri há pouco e que muda tudo. Ele se levantou e caminhou até o cofre escondido atrás de um quadro. Abriu e tirou um envelope amarelado. Isso, disse entregando-o a mim, é o resultado de um teste de paternidade. Com mãos trêmulas, abri o envelope e li o conteúdo. Senti o ar sair de meus pulmões. Isso diz que Pedro não é seu filho biológico? Perguntei chocada. Exatamente, confirmou seu Fernando. É o resultado de um caso que Marta teve antes de nosso casamento. Deixei-me cair na cadeira, sobrecarregada por essa nova revelação. Mas você o criou como seu. Deu a ele seu sobrenome, sua fortuna. Seu Fernando acenou, uma mistura de tristeza e determinação em seus olhos. Eu o fiz, e teria continuado a fazê-lo se ele tivesse provado ser digno disso. Mas agora tudo muda. Então, comecei tentando entender. Exatamente. Ele disse, sentando-se novamente. E é aqui que você entra, Ana. Ele me explicou seu plano. Como, com a ajuda de seu advogado de confiança, Ricardo, ele havia começado a reorganizar seu patrimônio, como planejava despojar Pedro e Marta da herança que davam como certa. Mas preciso de alguém em quem possa confiar para levar esse plano adiante, disse ele. Alguém que tenha demonstrado lealdade e compaixão genuínas, alguém como você. Fiquei sem palavras. Parte de mim queria fugir de toda essa situação, deixar para trás anos de mentiras e manipulação. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada minuto, queria justiça. O que você precisa que eu faça? Perguntei finalmente. Seu Fernando sorriu, uma expressão que misturava satisfação e algo parecido com orgulho. Primeiro, preciso que me ajude a entrar em contato com Ricardo. Temos muito trabalho a fazer antes que Pedro e Marta voltem. Assenti, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. E depois? Perguntei. Depois, minha querida Ana. Ele respondeu. Seremos testemunhas do desmoronamento do castelo de cartas que Pedro e Marta construíram. Enquanto saíamos do escritório para fazer a ligação para Ricardo, não pude evitar pensar em como minha vida havia dado uma guinada de 180 graus em questão de horas. De ser a esposa dedicada e a nora perfeita, eu me tornara cúmplice de um plano que mudaria o destino de toda a família. Seu Fernando parou na porta e me olhou com uma mistura de gratidão e determinação. Ana, sei que isso é muito para assimilar. Se em algum momento sentir que não pode continuar, apenas me diga. Você não é obrigada a nada. Respirei fundo, considerando suas palavras. Pensei nos anos de solidão, nas manipulações, nas risadas às minhas costas. Pensei em Pedro e em como ele havia traído não apenas minha confiança, mas também a do homem que o criara como um filho. Ah, não, seu Fernando. Respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Estou com você nisso até o fim. Ele acenou, um pequeno sorriso de aprovação em seus lábios. Então vamos começar. Temos 15 dias para mudar o curso de nossas vidas e, de quebra, dar uma lição que Pedro e Marta nunca esquecerão. Enquanto discava o número de Ricardo, senti uma mistura de emoções, medo, antecipação e uma crescente sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, estava tomando controle de meu destino. O que viria a seguir seria um turbilhão de ações e decisões que mudariam nossas vidas para sempre. Os 15 dias seguintes foram um turbilhão de atividade e revelações. Cada manhã, eu acordava com a sensação de estar vivendo em uma realidade alternativa, onde tudo o que eu pensava saber sobre minha vida havia desmoronado e estava sendo reconstruído, peça por peça. Seu Fernando e eu nos mergulhamos em um mundo de documentos legais, reuniões secretas e planejamento estratégico. O advogado Ricardo se tornou uma presença constante na mansão, chegando cedo todas as manhãs e ficando até altas horas da noite. Ana, disse-me seu Fernando na manhã do terceiro dia, enquanto tomávamos café em seu escritório. Há algo mais que preciso contar sobre Pedro.
Preparei-me mentalmente, perguntando-me que outra surpresa poderia estar por vir. Do que se trata, seu Fernando? Ele suspirou profundamente antes de falar. Né, como você já sabe, Pedro não é meu filho biológico. Mas há mais nessa história. Seu Fernando então me contou como, pouco depois de seu casamento com Marta, ele descobriu que ela estava grávida. No início, a notícia o encheu de alegria, mas logo as datas não batiam. Confrontei Marta, continuou ele, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Ela confessou que teve um caso logo antes de nosso casamento. A criança não era minha, mas você decidiu criá-lo como seu, acrescentei suavemente. Seu Fernando acenou. Sim, pensei que com amor e dedicação poderia superar o engano. Que Pedro cresceria para ser um homem de bem, independentemente de sua origem biológica. E você construiu todo esse império para ele, disse, começando a entender a magnitude da traição de Pedro. Exatamente, confirmou seu Fernando. Cada empresa, cada propriedade, cada investimento, tudo foi pensando no futuro de Pedro, em dar a ele um legado do qual pudesse se orgulhar. A revelação me atingiu com força. Pedro não apenas havia traído sua esposa, mas também desprezara o amor e o sacrifício de um homem que o criara como seu próprio filho, que construíra um império para ele. Pedro sabe? Perguntei. Seu Fernando balançou a cabeça. Não, nunca contei a ele. Queria que ele me visse como seu pai, sem dúvidas. Mas agora ele saberá a verdade. Entendo, disse começando a ver o quadro completo. E é crucial que eu entenda isso, porque afetará tudo o que estamos prestes a fazer. Os dias seguintes foram um frenesi de atividade legal. Ricardo trabalhou incansavelmente, preparando documentos, fazendo ligações e organizando reuniões com notários e executivos de confiança. Seu Fernando me explicou cada passo do processo, certificando-se de que eu entendia completamente o que estávamos fazendo. Estamos criando uma fundação beneficente, explicou ele uma tarde, enquanto revisávamos uma pilha de documentos. Todas as empresas, propriedades e a maior parte dos ativos serão transferidos para essa fundação. E Pedro e Marta? E perguntei, embora já imaginasse a resposta. Receberão uma pensão mensal, respondeu seu Fernando. Suficiente para viver confortavelmente, mas nada comparado ao que esperavam herdar. Cada dia trazia novas revelações sobre a magnitude da fortuna de seu Fernando e a extensão dos planos de Pedro e Marta. Ouvimos mais gravações, cada uma mais dolorosa que a anterior. Em uma delas, Pedro discutia com Marta sobre como se livrar de mim assim que herdassem tudo. Já não precisaremos dela, dizia Pedro com frieza. Encontraremos uma maneira de tirá-la de nossas vidas. Essas palavras me machucaram profundamente, mas também fortaleceram minha resolução. Não havia mais dúvidas em minha mente sobre a justiça de nossas ações. À medida que os dias passavam, seu Fernando começou a compartilhar mais sobre sua vida, seus sucessos e seus arrependimentos. Ele me contou como construíra seu império do zero, as noites sem dormir, os riscos calculados, as decisões difíceis. Sempre pensei que estava fazendo isso por Pedro. Disse-me ele uma noite, enquanto compartilhávamos uma taça de vinho no jardim. Mas agora percebo que grande parte disso foi por meu próprio ego, por deixar uma marca no mundo. Ah, você deixou uma marca, assegurei-lhe. Vamos garantir que seja uma marca positiva. Seu Fernando até me nomeou presidente da nova fundação, um gesto que me encheu de uma mistura de honra e responsabilidade. Você é a única em quem posso confiar para levar adiante esse legado, disse ele quando assinei os papéis. Você demonstrou mais integridade e compaixão do que qualquer outra pessoa que eu conheça. À medida que o dia do retorno de Pedro e Marta se aproximava, senti uma ansiedade crescente. Como eles reagiriam? O que aconteceria depois? Seu Fernando, percebendo minha inquietação, me assegurou que tudo ficaria bem. Lembre-se, Ana, disse ele na noite anterior à chegada deles. Eles são os que agiram mal. Nós apenas estamos garantindo que a justiça prevaleça. Naquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre as reviravoltas que minha vida havia dado nas últimas 2 semanas. De ser uma esposa dedicada e uma nora perfeita, eu me tornara a cúmplice e confidente de seu Fernando, a presidente de uma fundação multimilionária e o instrumento de uma justiça que nunca esperara administrar. A manhã do retorno de Pedro e Marta amanheceu clara e brilhante, como se o universo quisesse iluminar cada canto da verdade que estava prestes a ser revelada.
Seu Fernando e eu tomamos café da manhã cedo, revisando nosso plano uma última vez. Você está pronta? Ele me perguntou, seu olhar fixo em mim. Respirei fundo e acenei. Estou pronta. Pouco depois do meio-dia, ouvimos o som de um táxi parando em frente à casa. Seu Fernando foi para seu escritório, onde esperaria o momento certo para fazer sua entrada. Eu fiquei na entrada, meu coração batendo forte enquanto ouvia as vozes animadas de Pedro e Marta se aproximando. A porta se abriu, e lá estavam eles, bronzeados e sorridentes, carregados de malas e sacolas de compras. Ana, querida, exclamou Pedro, aproximando-se para me dar um beijo que agora me parecia frio e falso. Como tem sido? Como está o papai? Antes que eu pudesse responder, Marta interveio. Oh, deve ter sido tão difícil para você, querida. Mas não se preocupe, estamos aqui para ajudá-la. Suas palavras, que antes teriam me magoado, agora só me causavam uma mistura de pena e desprezo. Se ao menos soubessem o que os esperava. Ah, seu Fernando está em seu escritório? Disse, mantendo minha voz neutra. Ele quer vê-los imediatamente. Vi um lampejo de preocupação cruzar seus rostos. Claramente, eles não esperavam que seu Fernando estivesse bem o suficiente para recebê-los em seu escritório. Em seu escritório? Né, gaguejou Pedro. Você tem certeza? Assente com firmeza. Muito certeza. Ele está esperando. Guiá-los até o escritório, observando como trocavam olhares nervosos. Quando abri a porta, a cena que se revelou foi impactante. Seu Fernando, ereto e saudável, estava sentado atrás de sua escrivaninha, assinando alguns últimos documentos ao lado de Ricardo. Pai! Exclamou Pedro, sua voz uma mistura de surpresa e alarme. O que está acontecendo? Seu Fernando ergueu o olhar, seu olhar frio e determinado. O Tom Pedro, Marta, sentem-se, por favor. Temos muito a discutir. Vi a cor drenar de seus rostos, enquanto percebiam que seu cuidadosamente construído castelo de mentiras estava prestes a desmoronar. Naquele momento, senti uma estranha mistura de emoções. Tristeza pelo amor e pela confiança perdidos, mas também uma profunda sensação de que a justiça, finalmente, estava prestes a ser feita. Seu Fernando começou a falar, sua voz firme, revelando verdade após verdade, desmascarando anos de enganos e manipulações. E enquanto observava as reações de Pedro e Marta, entendi que isso era apenas o começo de um novo capítulo em nossas vidas. Um capítulo onde a verdade e a integridade finalmente prevaleceriam,